Fones de ouvido não são uma novidade, mas com a evolução da tecnologia, estamos vendo diversos tipos de fones de ouvido de diferentes formatos e com novas funções. E uma função que tem sido destaque é o cancelamento de ruído. Mas como funcionam esses fones com cancelamento de ruído? Se você já viajou de avião, sabe que quando os motores são ligados, você acaba ouvindo muito barulho. Ou talvez você trabalhe em um escritório agitado, onde as pessoas ao seu redor deixem um ambiente impossível de concentrar. Agora, se você já usou um fone de ouvido com cancelamento de ruído, nesses ambientes, percebe que de repente o ambiente ficou mais silencioso. Mas aí vem a pergunta: como isso é possível? Como um dispositivo tão pequeno consegue apagar ou reduzir o barulho ao seu redor? Bem, diferentemente do que muitos pensam, o cancelamento de ruído não funciona simplesmente bloqueando o som ou criando uma barreira física, como se fosse um abafador de ruído. Na verdade, ele usa um princípio da física das ondas sonoras, que à primeira vista parece completamente contraintuitivo, onde para eliminar um som você precisa criar outro. A chave está em entender como as ondas sonoras se comportam e como podemos usá-las contra elas mesmas. Mas antes de entrar no assunto do cancelamento de ruído propriamente dito, é essencial compreender o que é o som. O som é uma onda ou uma vibração que viaja através do ar ou de qualquer outro meio, em forma de ondas de variação de pressão, que chamamos de compressão e rarefação. Essa onda possui algumas características importantes: uma frequência, que determina se o som é agudo ou grave, e uma amplitude, que determina o quão alto o som é. Quando você ouve um avião passando, por exemplo, o ruído é uma combinação de muitas ondas sonoras diferentes, cada uma com suas próprias frequências e amplitudes. Mas como exatamente um fone consegue se opor a todas essas ondas simultaneamente? A resposta está em um fenômeno chamado interferência destrutiva. Imagine que você tem uma onda sonora chegando ao seu ouvido. Digamos o barulho do motor de um avião. Agora imagine criar uma segunda onda sonora idêntica em todos os aspectos, mas perfeitamente invertida, como um espelho acústico. Se essas duas ondas se encontrarem ao mesmo tempo e no mesmo lugar, elas se cancelarão mutuamente, resultando em silêncio. É como se você juntasse o pico de uma onda com o vale da outra, neutralizando ambas. Essa é a base de todo o cancelamento de ruído ativo. Eu mesmo não vivo sem um fone de cancelamento de ruído, principalmente para trabalhar dentro do escritório, onde fica aquele zum 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 de fundo. Muitas vezes eu nem deixo uma música ligada, apenas ligo o cancelamento de ruído e isso já me ajuda a concentrar um pouco melhor. Até alguns anos atrás, essa tecnologia era proibitiva e não era qualquer um que tinha acesso a isso. Mas hoje em dia existem opções no mercado que cabem no bolso de todos. Eu, por exemplo, tenho um que eu uso no ambiente de trabalho, que é intra-auricular, outro que eu uso para ouvir músicas e outro que eu uso para realmente ficar em silêncio. E se você ainda não tem um fone que possui essa tecnologia, confesso que vale muito a pena ter um. E eu posso até recomendar os que eu uso e o que o pessoal aqui do canal também usa. E eu vou deixar aqui na tela para você conferir. Mas assim, como o fone consegue criar essa onda inversa tão rapidamente a ponto de igualar uma onda inversa na mesma hora em que uma onda de ruído é produzida? Aqui entra a tecnologia que torna tudo possível: microfones e processadores muito rápidos. Os fones de ouvido com cancelamento de ruído ativo possuem microfones muito pequenos, geralmente localizados na superfície externa do fone. Esses microfones detectam um ruído ao seu redor, seja ele qual for, em tempo real. Mas detectar o ruído é apenas o primeiro passo. Assim que o microfone captura o som externo, um processador digital extremamente rápido analisa as ondas recebidas e separa aquilo que é realmente ruído constante daquilo que você deveria estar ouvindo. E depois
cria um sinal de áudio que é exatamente o oposto ao original. Esse sinal é então enviado através de um alto-falante que fica dentro do fone de ouvido, liberando a onda inversa diretamente em seu ouvido. Tudo isso acontece em apenas alguns milissegundos, tão rápido que você nem percebe o atraso. O resultado é que a onda de ruído original e a onda inversa se encontram no seu canal auditivo e se anulam mutuamente. Mas aí você pode se perguntar, será que isso funciona para todos os tipos de ruído? Bem, a resposta é mais complexa do que um simples sim ou não. O cancelamento de ruído ativo funciona muito bem para ruídos constantes e previsíveis, como um zumbido de um motor de avião, o ruído de um ônibus ou o barulho de um ar-condicionado. Esses ruídos possuem padrões repetitivos, que o processador consegue antecipar e inverter com precisão. No entanto, quando se trata de ruídos aleatórios e imprevisíveis, como uma buzina de carro ou alguém gritando, o cancelamento de ruído se torna muito menos eficaz. Mas por quê? Não era só continuar processando todo o ruído para cancelar tudo que se ouve? Entenda que o processador precisa detectar o ruído antes de criar o sinal inverso. E por mais rápido que seja, sempre há um pequeno atraso. Só que além de processar continuamente o ambiente ao seu redor, ele atua captando padrões. Isso quer dizer que ele capta as ondas do ambiente em que você está e, com isso, entende quais são os padrões de onda que estão sendo captados continuamente, ou seja, os ruídos constantes de um ambiente em que você está. E com isso, ele já entende aquilo que é ruído e o software do fone consegue prever e ajustar a onda inversa que será enviada para cancelar o ruído. Mas para ruídos que mudam constantemente e que não seguem padrões, o atraso tanto do processamento e a falta de padrão pode acabar não sendo rápido o suficiente para que o fone consiga fazer uma inversão perfeita. Mas para ajudar ainda mais essa tecnologia, além do cancelamento ativo, a maioria dos fones de ouvido com essa tecnologia também utiliza o que chamamos de isolamento passivo. Esse é um termo elegante para algo muito simples. Os fones de ouvido simplesmente encaixam bem em seus ouvidos, criando uma barreira física que bloqueia parte do ruído externo. Se você perceber, os fones possuem borrachas ou espumas que se encaixam e se ajustam bem nos seus ouvidos, servindo como se fosse um bloqueio natural. E com isso, ele atua como se fosse um abafador de som comum. Esse bloqueio físico é o que chamamos de isolamento passivo. Agora, combinando o cancelamento ativo com o cancelamento passivo, isso cria um efeito duplo, que silencia ainda mais o ambiente ao seu redor. Mas aí entra uma limitação importante que você deve conhecer. Para que o cancelamento de ruído funcione, o fone precisa de energia. Na verdade, muita energia. De fato. Os microfones, o processador e o alto-falante interno consomem bateria constantemente. Alguns fabricantes até indicam diferentes autonomias do fone de ouvido, utilizando o fone normalmente ou utilizando o cancelamento de ruído. E com certeza você verá uma autonomia da função com cancelamento de ruído bem menor. É por isso que você nunca conseguirá o máximo de cancelamento ruído se a bateria do seu fone estiver baixa. Isso porque, em alguns casos, ele não consegue nem ligar a função por falta de energia. Além disso, nem todos os ruídos podem ser cancelados com a mesma eficiência. Frequências sonoras mais baixas, como o barulho de um motor, são muito mais fáceis de cancelar do que frequências altas. Já um sussurro próximo a você é quase impossível de cancelar completamente, porque o padrão é muito rápido e imprevisível para o processador processar em tempo real. Pilotos de avião usam cancelamento de ruído há décadas para se comunicar melhor durante voos. Trabalhadores em ambientes barulhentos usam a tecnologia para proteger sua audição. Musicistas e produtores usam para ouvir seus trabalhos sem interferência externa. E para muitas pessoas, o cancelamento de ruído transformou voos longos e desconfortáveis em experiências em que finalmente era possível dormir ou trabalhar em paz. Essa simples ideia de usar o som para eliminar o som provou ser uma das inovações mais poderosas da acústica moderna. Mas existe um ponto em que você precisa entender. As frequências que a tecnologia usa são calibradas para os ouvidos humanos. Mas o que isso quer dizer? Bem, a faixa audível do ouvido humano está entre 20 a 20 mil Hz.
Ou seja, nós só conseguimos ouvir sons que estão dentro dessa faixa de frequência. Abaixo de 20 Hz ou acima de 20.000 Hz, nós não conseguimos ouvir nada. Porém, a tecnologia do cancelamento de ruído usa isso para otimizar o processamento, onde qualquer frequência que estiver fora dessa faixa de frequência, ela não precisa atuar no cancelamento. Isso ajuda a tecnologia a poupar energia, atuando apenas na faixa de frequência que conseguimos ouvir. Então, se você usa um fone de ouvido desses no seu cachorro, é só pensar que a faixa audível de outros animais é diferente da nossa. E pode ser que isso aqui não funcione tão bem no seu animal, como eu já vi em alguns casos dentro do avião. A sua opinião é importante para nós. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe o seu like do vídeo e se quer nos ajudar a produzir esse e diversos outros conteúdos aqui na plataforma, considere em se tornar membro e nos ajude com um cafezinho com pão de queijo e seja lembrado em nossos vídeos. Tá a fim de crescer profissionalmente ou desenvolver uma nova habilidade técnica? Acesse o QR Code ou o link na descrição e descubra uma página com todos os cursos que recomendamos. Agora me conta aqui, você já usa um fone de ouvido com cancelamento de ruído? Tem vontade de ter um? Sabia como ele usava o próprio som para cancelar o ruído? Ou achava que era simplesmente outro sistema? Me conta aqui nos comentários. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. Tá a fim de contribuir com a gente? É só deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.